se existe postura ideal, às vezes, né, não necessariamente o ideal para você é o ideal que realmente todo mundo fala, né? O melhor, o posicionamento ideal é aquele que você se sente confortável. Se você está numa postura que você não sente muito conforto e está desconfortável, ficou mais de 40 minutos naquela posição, já vai começar a compensar, né? Na sentada, vai compensar a lombar, vai compensar o ombro, o pescoço já começa a ficar com outras compensações, né? Na postura. Então, nós temos, né, as posturas que mais, que nós ficamos mais sentado, claro que depende de cada profissão, né, mas sentado, em pé e deitado, vou falar um pouquinho das três, né. Quando nós estamos na posição sentada, quem trabalha bastante no escritório, trabalha muito com o computador, acaba utilizando muito essa postura sentada, a gente acaba levando o corpo a gerar compensações. E essas compensações, elas ao longo dos períodos geram dores em determinadas partes do corpo. Quando nós estamos sentados, a gente tem que sentar bem em cima dos ossinhos do bumbum, dos isquios, sentar o quanto mais para trás conseguir, colocar um encosto aqui na lombar, tentar ficar não com uma lombar lá em cima, né? Dependendo do encosto, não pode fazer com que o encosto fique muito alto, né? Porque senão compensa também as costas aqui atrás, aqui em cima, né? Ou a torácica superior. Vem cá. E acaba essa compensação acaba prejudicando também, né? Então tem que ser o ideal para confortável. Porém, mesmo estando num posicionamento ideal, quando ficamos por longos períodos, acaba que força, porque a gente muda de posição, né? A gente muda de posição o tempo todo, porque fica sentado. Aí dobra a perna, aí dobra a outra perna. Uma coisa muito comum também, quando a gente está sentado, é que a gente não fica com encosto no pé. Eu, principalmente que sou pequenininha, o pé fica pendurado, né, lá embaixo. Então tem que colocar sempre um encosto, ou um banquinho, ou a almofada mesmo, né, uma almofada mais durinha, que é para posicionar o pé, porque se ele fica pendurando, né, e movimentando, também não é ideal, né, fica ruim e desconfortável. Aí você quer apoiar o pé, coloca a ponta do pé no chão, coloca a perna para cima, aí dobra, né, e aí começa as compensações. Por isso que o ideal é levantar a cada pouco para beber uma água, para se movimentar, porque ficar parado na mesma posição, mesmo que você comece com uma postura adequada, retinha, o computador lá alinhado, posicionamento nos pés, mesmo que comece assim, vai cansando esse posicionamento, né? Então, o ideal é levantar, tentar alongar um pouco, tomar uma água, que é sempre muito bem-vindo, né? A água, que é muito bom para o corpo, enquanto isso, para tentar alongar um pouco. Eu sei que é muito difícil ficar parando de 40 em 40 minutos, né? Para fazer esse tipo de coisa, mas seria o ideal. Se a pessoa não consegue, então o ideal é prestar atenção no posicionamento enquanto ela fica sentada, né? Para não ter essas compensações que levam a dores, porque quando nós temos essas compensações, nós temos dores também envolvidas, porque se você senta com o quadril para frente, sobrecarrega a lombar lá atrás e fica muito nesse posicionamento, vai acabar cansando a lombar, né? E aí essa lombar, ela vai ficar queimando numa posição. Então, o ideal é não ficar muito numa posição, igual eu falei, né? As pernas também, quando nós ficamos muito sentado, tem os formigamentos que às vezes a gente tem por compressões mesmo, porque passam inervações, tem os tecidos, essas inervações que passam. Por trás tem, né, o nervo ciático, por exemplo, é um posicionamento ali, que ele sai da lombar, desce nos isquios ali embaixo do bumbum, e daí ele passa por essa região. Às vezes a gente fica muito sentado, sente uma compressãozinha ali, aí começa a formigar um pouquinho, é porque tá pegando, né? Então tem que levantar para tentar melhorar um pouco dessa compensação, né, da coluna.
Cervical também é a mesma coisa, né? Quando nós estamos sentados, a gente tem muito hábito de levar o rosto lá para frente. Então eu tô lá no computador, levo o rosto lá na frente. Esse posicionamento aqui, né, levando a cabeça para frente, gera uma compensação muito forte no pescoço, né? Tá travando? Tá travando, Bel? Estão me ouvindo? De novo. Tá ok? Tá me ouvindo agora? Tá. Legal. Que eu tava falando da cervical, né? Então, o peso da cervical nas compensações aqui, ó, quando leva o queixo para frente, essa curvatura excessiva aqui de cervical gera uma compensação grande aqui em torácica. Então, tem a musculatura que é o trapézio, por exemplo, que ele inicia aqui embaixo do occipital, aqui embaixo da cabeça, aí ele é um músculo grande, então ele se insere aqui e depois ele desce lá nas costas, então é uma musculatura bem grande. Ele fica normalmente muito sensível, porque ele alonga demais e os tecidos que estão embaixo eles também ficam tensionados, né? Ligamento, musculatura, fáscia. Por isso que é difícil falar assim, eu tô com uma dor aqui, é o meu músculo? Às vezes não, às vezes é uma compensação muscular também, só que são vários tecidos envolvidos, pode ser uma dor por conta de um ligamento, aí precisa observar e ver para ver exatamente de onde que tá vindo, né? Mas todo o tecido dali ele fica mais tensionado. O Everton, por exemplo, ele fica muito no avião, né? Porque ele viaja muito. O posicionamento do avião é muito ruim, ou dirigindo também, né? O posicionamento de ficar sentado é muito ruim. Então, você fica no avião, principalmente que é reto, tudo reto, então fica mudando o posicionamento o tempo todo. E essa mudança de posicionamento gera desconfortos, né? E se já tem uma dor, né, uma dor lombar, uma dor ocasionando por algum motivo, já vai ficar mais sensível. Se tem uma sensibilidade, vai ficar mais sensível. E a cervical junto nessas compensações. Na nossa coluna, nós temos as curvaturas cervical, lombar, né? E do sacro também. Então, nós temos essas 3 curvaturas que elas existem. Então, antigamente falavam, não, tem que ficar o mais reto possível. Quanto mais reto, melhor. Só que, né, hoje nós já sabemos que tem as curvaturas e precisa respeitar essas curvaturas que nós temos no nosso corpo, porque senão não teria por que nós temos, né? Isso serve para amortecimento, serve para diversas coisas que é para nossa própria saúde. Então, é muito importante, né? Mantermos a postura adequada e, se possível, colocar algumas adaptações para que ela fique e não ficar só numa posição, principalmente quando estamos trabalhando sentados, né? O que estamos agora todos na maioria do tempo. Então, o celular, às vezes não necessariamente sentados, mas nós estamos o tempo todo com o celular. O celular, hoje eu acredito que vão ter muito mais estudos daqui para frente, muito mais estudos daqui para frente sobre isso, por conta de que ficamos com uma flexão muito grande de cabeça quando estamos no celular. Então, você tá com o celular lá, você desce aqui para ficar. E, segundo o Ministério da Saúde, 37% das pessoas que usam o celular tendem a ter problemas por conta do uso excessivo, né, da cervical, do uso da cabeça, da flexão de cabeça. Então tem que tomar muito cuidado com esse peso, porque quanto mais abaixamos, a cabeça já é muito pesada, ela multiplica o peso, né, da nossa cabeça. Então podemos até carregar 22 quilos enquanto descemos tudo, né, nessa flexão. Então vai diminuindo, 6 quilos, 12 quilos, 18 quilos, 22 quilos.
Se a gente fica assim, imagine, 22 quilos pesando a cervical aqui atrás, né? Então é muito peso, porque é uma estrutura forte, porém, né, tem que tomar cuidado com essa estrutura. Também porque, por mais que ela seja forte, ela, né, tem as suas restrições e as suas, o que consegue mesmo, né, o ideal do peso. Então, com o celular, também tem que tomar cuidado com a visão, porque enquanto estamos no celular, a gente às vezes força a visão, né? E tem saído vários problemas, né, em artigos com pessoas com problema por conta da visão mesmo, de forçar a visão, a iluminação também, né? A iluminação do celular também causa alguns danos para o globo ocular, dependendo do quanto essa pessoa é submetida à luz. A iluminação também em excesso é ruim, porque durante a noite a gente, né, produz a melatonina e já tem pessoas que têm insônia, então precisa tentar tirar o máximo da luminosidade possível para a gente conseguir dormir melhor. Então, ficar muito no celular, o celular fica do nosso lado o tempo todo, né? Então, o ideal é tentar não muito e não ficar iluminando o tempo todo. Então, é o ideal. E também pela radiação, o ideal é ficar 1 metro longe do telefone enquanto nós estamos dormindo, por conta das ondas, né? Que nós não estamos escutando, mas tem as ondas de radiação também, que podem atrapalhar o sono, né? Já tem estudos que falam sobre isso. A audição também, né? Tem que tomar cuidado com a audição, falando de uso de smartphone, além, né, da cervical. A audição e as lesões musculares também, né? Porque tem a da cervical, mexendo no telefone, né? O posicionamento o tempo todo podem gerar lesões musculares. Não é o tema de hoje, mas só tô abrindo uma aspas aí para a gente conseguir entender, né? O posicionamento deitado agora. Quando estamos deitados, por exemplo, agora, que a gente fica um dia assistindo televisão, sábado, o tempo todo, quanto mais deitado a gente fica numa mesma posição, a gente também sente dor, né? Sente dor nas costas, sente as compensações, aí você levanta e fala, nossa, mas parece que tá um pouco sentindo as minhas costas, aí você quer movimentar. Isso é de ficar muito numa posição, né? Às vezes ficar na cama, aí a cama ela é um pouco mole. Aí qual é a cama ideal para eu dormir? Depende, se você se sente confortável dormindo com a que você tem, com o colchão que você tem, não necessariamente você vai ter que trocar o colchão porque você tem uma dor lombar, né? Isso acontece muito na clínica, os pacientes chegam e falam assim, eu tenho muita dor lombar. Mas eu já troquei o colchão, já troquei o travesseiro, já troquei não sei o que. Isso é muito comum, né? Isso acontece. Então tem que tomar cuidado, né? Em já trocar o colchão sem antes ver o que realmente necessita, porque às vezes não é o colchão que vai ser a solução do problema, né? Mas ajuda. Tem algumas capas que se colocam em colchão, né? Essas capas para estabilizar mais a coluna. Existem alguns colchões específicos, né, que falam que tem magnetos, tal, mas disso tudo tem colchões caríssimos, não adianta nada se o seu corpo tiver em disfunções, em alterações, se sua coluna tiver alterada, não é um colchão que vai melhorar a sua dor, entendeu? Então, é por conta disso, porque a gente fica muito numa posição, depende do jeito que nós ficamos e deitamos. O ideal é sempre dormir de barriga lateral, mas tem gente que dorme de barriga para baixo, tem gente que dorme de barriga para cima, só que segundo os estudos de lateral com o travesseiro, né, entre os joelhos, com um travesseiro adequado, né, que dê a cabeça e o ombro sem ficar muito elevada a cabeça, é o posicionamento ideal, só que tem gente que não consegue ficar nessa posição. Então,
qual é a minha opinião e que eu passo para os meus pacientes. Que você tem que dormir do jeito que você se sentir mais confortável. Ah, eu só consigo dormir de barriga para baixo. Então tudo bem, só que tenta adequar para a coluna ficar o quanto mais alinhada possível para não ter compensações de dores, né? Pois é. Então, isso é muito importante, esse posicionamento, né? E esse posicionamento aí que nós ficamos quando estamos deitados. Agora, por exemplo, tem muita gente utilizando, eu já vi, utilizando o computador na cama, por exemplo. Deita, flexiona a cabeça, pega o computador, coloca em cima do colo lá e vai. Fica lá. Flexionada com a cabeça, com a coluna, né, reta toda e lá com o ombro para frente, mexendo no computador. Essa posição é péssima, né? Vai sentir dor e depende do quanto tempo você ficar nessa posição, cada vez mais vai doer. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, igual a gente toma água, que a gente faz exercício, a gente tem que tomar cuidado com as posturas também, né? E uma outra coisa muito legal que eu gostaria de falar aqui é da curvatura da nossa cervical, que eu comentei lá atrás, né? Por conta da curvatura da cervical. O que nós temos que prestar atenção? O nosso posicionamento de cabeça, né? E muitas pessoas nascem com uma postura, né? Tem pessoas que têm... Vou virar aqui para ficar mais fácil para vocês. Tem pessoas que têm a mandíbula mais para frente, que daí forma essa curvatura. Tem pessoas que têm a mandíbula mais para trás, que retifica a cervical aqui. E outras pessoas que normal, né, que tem a curvatura ideal ali. O que acontece é que tem pessoas que têm problemas dentários, né, odontológicos, e às vezes precisa fazer um tratamento para isso, porque dependendo de como é a oclusão, que é o fechamento da boca, dos dentes ali, dependendo de como é isso vai sim gerar compensações na cervical, e daí repercute pelo corpo todo, né? Porque o que a gente reflete aqui vai refletir também para baixo, porque o nosso corpo ele não é separado entre partes, ele é uma coisa só, ele é uma unidade só. Então nós temos que tomar cuidado para conseguir fazer com que o corpo ele fique alinhado e, se precisar, para a gente fazer as compensações. Por isso que é tão importante a atividade física para manter essas estruturas. Tem que tomar cuidado com as atividades físicas, porque às vezes para pegar um peso em excesso, um peso, né, em excesso não, mas um peso maior do que a gente consegue, a gente quer tentar, e às vezes é demais para o nosso corpo. Aí, para conseguir levantar aquele peso, a gente compensa outras regiões. E é isso que é o perigo de ficar muito tempo, né? Muito tempo na posição e com aquele peso naquele local, né? Então, se você vai levantar um peso aqui no braço, mas eu tenho uma dorzinha ali, mas eu vou levantar, eu consigo mais um pouquinho. Aí você faz força para levantar, quando você desce, isso acontece muito, né, em alguns exercícios. Quando a gente pega mais do que o nosso corpo, ele consegue, às vezes ele até consegue fazer, só que compensa outras coisas, né? Por isso que o mais importante é tomar cuidado com as compensações do corpo, independente, né, independente das coisas que, né, que nós estamos fazendo. Tem que sempre tomar cuidado, digo, sentado, deitado, em pé, tentar tomar cuidado para não forçar certos tipos de postura, né? Porque para não ficar em excesso, para não doer outras regiões. Beleza? Então tem que tomar cuidado com esses excessos de carga, né? Excesso de carga em atividade também. Agora, se você é bem instruído, né, com o peso que você tá, isso é ótimo. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado também é com as compensações nas atividades quando se tem um membro com dor. Então, eu tô com dor no ombro, mas eu vou na academia mesmo assim.
Então tá bom. Aí o que que acontece? Como eu tô com uma dor no meu ombro, eu vou fazer o movimento, só que o meu outro braço vai trabalhar mais. Então essa compensação desse trabalhar mais do que esse que dói, isso também você tem que tomar cuidado, porque você compensa mais para esse ombro, né? Faz mais força aqui e esse daqui menos, porque você já tem dor. E isso pode acarretar a dor mais para frente também. Do posicionamento dos ombros, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, sempre praticar atividade física, né? Conseguir fazer o máximo que conseguir, porém sem exagerar, né? A Leda falou que ela tem dor nas costas, né? Essa dor nas costas, Leda, pode vir por estar muito sentada, pode ser porque tá deitada demais, né? Daí tem que fazer uma atividade, tem que caminhar. Eu sei que agora, né, não tá podendo fazer muito isso, mas tentar fazer coisas em casa mesmo, né? Na sua casa, tentar fazer uns alongamentos, que isso tudo ajuda. Ajuda sempre estar em movimentação. Então, eu coloquei uns vídeos, a Dê lembrou uns vídeos no YouTube sobre postura, né? Tem alguns posicionamentos errados e alguns corretos que nós podemos arrumar. Aí tem como dar uma olhada lá no canal para vocês conseguirem ter isso né, visivelmente, porque às vezes eu falando é mais difícil quando a gente pega uma imagem e vê os pontos que estão errados e eu posso acertar assim, às vezes fica mais fácil visualmente falando, né? Vocês olhando do que eu falando. Então, no canal tem uns vídeos que vale a pena assistir para quem tem dor. E Flávia Goto, Leda. Depois eu mando para você o link também. Aí eu coloco o link depois aqui para você dar uma olhada, mas vale a pena dar uma olhada. Tem alguns exercícios lá também que vale a pena conferir. E aí, gente, é isso. Então, né, para fechar, nós temos que tomar cuidado com a nossa postura, temos que fazer o máximo de atividade sem ter essas compensações do corpo, né? Porque essas compensações que geram dor. A postura no dia a dia, Bel, depende se você fica muito sentada, se você fica, né, muito deitada. Se você fica num posicionamento, por exemplo, você fica mais sentada em casa. Porque se você fica mais sentada, o posicionamento, você pode dar uma olhada também lá no vídeo que eu coloquei, mas tem o posicionamento de colocar pode ser uma toalhinha ou uma almofadinha, né, molinha, atrás aqui da lombar, para ajudar nessa curvatura, né, e apoiar as costas lá atrás. Quando a gente fica muito no computador, o ideal é manter o computador sempre na linha dos olhos, para não fazer essa compensação de flexionar a cabeça. E, né, o bumbum mais para trás um pouquinho da lombar, né, porque é a lombar que tem a curvatura aqui. O ideal é com os pés sobre alguma coisa, ou sobre um banquinho, ou sobre o chão mesmo, se não conseguir apoiar direito o pé no chão, né? Ficar nesse posicionamento dos pés e sentada. Deitada, pode levantar também, né? A gente tem que levantar para tomar água, para movimentar, porque sempre na mesma posição, né, fica ruim. É o que eu falei desde o começo. O problema da postura é a gente ficar sempre na mesma posição, né? Porque quando a gente está na mesma posição, que a gente vai colocando o peso em outras partes e sobrecarregando outras partes. Então, o problema maior é ficar sempre na mesma posição, tá? A almofada, sim, tem que tomar cuidado só com as almofadas para elas não serem muito altas, né? Para você não ficar muito lá para frente, com o pé muito no alto, né? O ideal é ficar mais alinhado, só que respeitando as curvaturas do corpo, tanto o cervical quanto a lombar.
Mas a almofada é bom. Só tem que tomar cuidado para não ser tão grande. Agora, qual pode ser maior? É deitada, a almofada que a gente coloca entre os joelhos, ela pode ser um pouco maior, né? Não tão grande também, mas ela pode ser um pouquinho mais alta, porque daí a gente consegue alinhar a coluna para a lateral. Eu mesma, antes eu dormia só de barriga para baixo, sempre dormi de barriga para baixo. Só que depois que eu fui me conscientizar, depois de nem sei quanto tempo agora, que eu durmo de lateral. Daí eu comecei a dormir de lateral, porque pode ser que eu achei mais confortável dormir na lateral, porque fica mais alinhada a minha coluna, mas foi o jeito que eu me adaptei e nem tinha me ligado nisso. Eu fui me ligar nisso depois que eu já estava deitada assim, né? Depois de um tempo que eu já estava dormindo nessa posição. Para mim foi o jeito mais fácil, né? Que eu achei de dormir que hoje em dia é super confortável. Tomar cuidado com os idosos, eles tendem a sentar, tá? Em flexão aqui, né? Em flexão de tronco, que, né, desce aqui toda a caixa torácica que fica aqui, o pulmão fica lá dentro, fica interno. Então, se a gente faz um posicionamento aqui, também sobrecarrega. Então, o ideal é sempre abrir, né? Por isso que eu passei aquele exercício para vocês lá acho que tá no IGVT, né? Que eu coloquei a mão aqui na cabeça, né? E aí eu levei o cotovelo lá para trás, aí eu levei o máximo que consegue para trás para alongar lá, né? Aí eu fiz essa movimentação lá. Isso daí é legal para fazer depois de um tempo que a gente fica muito no computador, porque a gente acaba sobrecarregando outras partes. Fazer essa extensão é muito bom, porque o nosso corpo já fica muito em flexão o tempo todo, né? A gente fica sempre, vai pegar alguma coisa do chão, flexiona a cervical, vai pegar alguma coisa aqui, tudo nós estamos flexionando. Então, é bom fazer os exercícios de extensão. Exercícios de extensão é muito bom porque acaba que abre, né? Tanto a parte aqui, quanto a cabeça, peitoral, ajuda a alongar, né? Respiração. Então, é assim mesmo. É sempre assim. Ó, fala assim, fica sentada. A gente tá sentada aqui já faz 40 minutos. Ah lá, eu falei de 40 minutos. Já tava na hora de levantar, dar uma andada. Mas é normal, a gente fica com compensações mesmo. O corpo, ele vai levando sem a gente perceber, né? Quando a gente vê, a gente tá tudo assim, tudo torto, pegando o computador ali, né? Por isso que a gente tem que se policiar. A gente tem que se policiar. Porque a gente vai ficando mais velho, né? E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai sentindo. Porque tem as nossas degenerações naturais, né? Degeneração natural do nosso corpo. E aí a gente precisa ir corrigindo isso conforme a gente vai ficando mais velho. Não tá fácil, Leda? Então, tem que fazer umas respirações, trabalhar a respiração, principalmente nesse tempo, né? Trabalhar respiração com alguns exercícios, pode ser parada mesmo, tentar fazer uma meditação para tentar acalmar os pensamentos aí, né, que a gente fica com os pensamentos turbulentos e aí uma coisa leva a outra, porque se a gente fica pensando, a gente fica com dor de cabeça, gera flexão assim de cervical, enfim, daí gera uma postura e vai com tudo. Aí a cervical, aí pega a oclusão de dente e começa a virar uma coisa só. Então, pessoal, é isso. Tem que manter a postura sempre que conseguir e ficar tomando cuidado, se policiando para sempre estar mudando de posição, mas mantendo um posicionamento correto, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Foi isso que eu programei para passar para vocês, né, de postura.